PSD, convido o excelentíssimo senhor deputado Catarino Paladini para a tribuna pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente. Quero saudá-lo, cumprimentar também o senhor representante aqui do governador Tarso Genro, Dr. Carlos Henrique Kaiper, nosso sempre deputado, hoje secretário, representando o prefeito José Fortunati Pompeu de Matos, senhoras e senhores deputados, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, representantes e membros familiares de pessoas mencionadas já ao longo da história do Estado do Rio Grande do Sul. Em 25 de agosto de 1961, o então presidente da República, Jânio Quadros, havia renunciado ao cargo. Enquanto João Goulart, vice-presidente, estava em visita diplomática à China. O Brasil viveu um momento de instabilidade nunca visto desde 1954. Os militares, sob influência direta dos Estados Unidos, que temiam ver no Brasil um governo de linha popular esquerdista, como em Cuba, impediram o vice-presidente de assumir o cargo como mandava a lei, ameaçando derrubar o avião em que voltava para o Brasil. No Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, governador do estado e cunhado de João Goulart, iniciava então um movimento de resistência pregando a legalidade, ou seja, a posse de Jango. Brizola falava ao povo pela Rádio Guaíba e iniciou um movimento denominado Rede da Legalidade. Num estúdio montado no porão do Palácio Piratini, sob a orientação do engenheiro Homero Simon, que cuidou para que as rádios do interior retransmitissem a programação. As ondas curtas, a legalidade alcançava ouvintes em outros estados e mobilizava a população. Em seu discurso, em 27 de agosto, há 52 anos, Brizola pregava: o governo do estado do Rio Grande do Sul cumpre o dever de assumir o papel que lhe cabe nesta hora mais grave do país. Cumpre-nos reafirmar nossa inalterável posição ao lado da legalidade constitucional. Não pactuaremos com golpes ou violência contra a ordem constitucional e contra liberdades públicas. Se o atual regime não o satisfaz, e em muitos aspectos, desejamos o seu aprimoramento e não a sua supressão. A renúncia de Sua Excelência, o presidente Jânio Quadros, veio a surpreender a todos nós. A mensagem que Sua Excelência dirigiu ao povo brasileiro contém graves denúncias sobre pressões de grupos, inclusive do exterior, que indispensavelmente precisam ser esclarecidas. Uma nação que preza a sua soberania não pode se conformar passivelmente com a renúncia do seu mais alto magistrado. Sem uma completa elucidação desses fatos, a comunicação do senhor ministro da Justiça, apenas notificando ao governo, ao Estado, da renúncia do senhor presidente da República, cabe averiguação. Por motivo dos acontecimentos, como se propunha, o governador deste Estado dirigiu-se a Sua Excelência, o senhor vice-presidente da República, João Goulart, pedindo seu regresso urgente ao país, o que deverá ocorrer nas próximas horas. O ambiente no Estado é de ordem. O governo do Estado, atento a esta grave emergência, vem tomando todas as medidas de sua responsabilidade, mantendo-se, inclusive, em permanente contato e entendimento com as autoridades militares federais. O povo gaúcho tem morredoras tradições de amor à pátria comum e de defesa dos direitos humanos. E seu governo, instituído pelo voto popular, confia os rio-grandenses e os nossos irmãos de todo o Brasil, não desmentirá as tradições que deverá cumprir no nosso papel. Como os militares não cediam, e tampouco Brizola, a situação ficou grave. No Palácio Piratini, Brizola mobilizou a Brigada Militar e distribuiu armas para a população a resistir. O governador convocou a população e milhares de pessoas foram às ruas para garantir a posse de Jango. Em 28 de agosto, a população de prontidão em frente ao palácio, e sabendo das ordens das Forças Armadas para atacar o Brizola, e os oficiais do Exército, que naquele período caminhavam de enfrentamento ao povo, até então o general Machado Lopes, comandante do 3º Exército, não atacar e comunicar ao governador que estaria aderindo
e apoiando a posse de Jânio. A oposição naquela época era liderada por militares e jornalistas de extrema direita, balizada pelo governador de Guanabara, Carlos Lacerda, ao qual defendia a posição de que Jiang estaria indo à República Popular da China para ver como funcionava o sistema comunista e implantá-lo no Brasil. Os militares ameaçaram derrubar o avião em que Jango voltava ao Brasil e eles se renderam à campanha gaúcha, teve êxito até então. Mas os militares, a pretexto de salvar o Brasil de um golpe bolchivista, planejaram em 64 um golpe nomeando Castelo Branco como presidente do Brasil. A classe de elite comemora. Jango, por sua vez, cabe ao exílio no Uruguai e também na Argentina. E após algum tempo morre misteriosamente, sem até hoje houver explicação sobre tal fato. Respondendo o que foi a campanha da legalidade, a resposta hoje em dia, na boca pequena, corriqueiras, falar com os jovens, poucos saberão reproduzir o que significou. Se perguntar o histórico das conquistas do povo do Rio Grande do Sul, dos grandes baluartes da política do Estado do Rio Grande do Sul, falando de Borges de Medeiros e tantas outras lideranças, falar do protagonismo que o Estado do Rio Grande do Sul sempre protagonizou e prestou a esse país, a lembrança mais recente que nos cabe é o movimento da legalidade. E a resposta mais altiva, mais pertinente nos dias de hoje, e com as manifestações de junho e julho, e que conseguiu, talvez, só em junho e julho reproduzir, foi a massiva participação popular de homens e mulheres, que saíram do campo passivo de só votar, mas também de reivindicar melhora na qualidade de vida das pessoas e da população desse Estado. O histórico do espírito de luta gaúcho tinha acordado. Os governos de Goiás e do Paraná também se aliaram ao momento da realidade. Naquele momento, eles não sentiam medo de um possível bombardeio, de uma invasão militar, nem de nada. Eles apenas sentiam o calor das palavras de um homem postado de pé em uma das sacadas do Palácio Piratini, de onde bradava palavras de ordem que faziam nascer dentro de cada um, presente naquele local, a gana de lutar pela liberdade e fraternidade. O que fica é que o espírito de luta deste povo tão aguerrido sirva de modelo para as próximas gerações, que o protagonismo do nosso Estado e os personagens da legalidade possam inspirar outros movimentos de mudança, que o povo protagonista no episódio da legalidade possa novamente unir-se em busca de cumprimentos de seus direitos, previstos inclusive na Constituição Federal. A nossa maior garantia, nosso maior legado, é devolver o sentimento ao povo gaúcho de que um futuro melhor está por vir, com a participação de cada um de nós. Muito obrigado. Essa é a participação do PSD e falo em meu nome, em nome do deputado Mickey Bray e do deputado William João. Muito obrigado.